A palavra diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eu vou ler mais uma vez. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você pode tomar o seu lugar, amém? Esta palavra tem como título Filhos da Luz. Eu começo dizendo que ser filho é algo espetacular. Os filhos têm privilégios, e que um crente diga glória a Deus por isso. Filhos geralmente são mimados, filhos são protegidos e os filhos são abençoados por seus pais. E eu vejo pelas minhas próprias filhas como é bom ser filho, né? Eu entendo pela vida delas como é bom elas poderem contar com o pai e com a mãe, não é? Como é bom você ter seu pai ou sua mãe, e se você os tem, peço a você que os valorize a todo momento. Os filhos, em geral, eles ficam totalmente à vontade na casa dos seus pais. Não é verdade, irmão? Filho é um bicho meio folgado, você concorda comigo? Filho é um bicho meio folgado. Pai, me dá o suco. Eu falei, rapaz, eu vou assinar minha carteira como seu empregado. Aí eu deito na minha cama, ela fala, pai, meu leitinho. Eu falei, logo agora, cara. Mas dificilmente, escute com atenção, você verá um filho casado ou solteiro pedindo por favor na casa do pai. Você pode até ver ou fazer isso, mas não é habitual. Nós não chegamos na casa dos nossos pais e falamos assim, pai, por favor, posso ligar a TV? Você vai fazer, liga a TV. Eu cheguei da igreja quinta-feira e as meninas vão direto para a casa da minha sogra. E a TV está na novela. E elas, a minha sogra, ei! Eu falei, rapaz, tu já perdeu o controle dessa TV faz muito tempo. Você não vê um filho chegar na casa do pai e falar, pai, por favor, posso abrir a geladeira? Não. Você chega na casa do seu pai e faz o quê? Abre a geladeira. Deixa eu ver aí o que é que tem para comer. Aí teu pai fala, rapaz, bicho folgado nem mora mais aqui. Vai lá no fogão, vasculha as panelas. Não fica, não pede por favor. Não é? E nós, ao agirmos dessa forma, nós estamos fazendo uso do nosso privilégio de sermos filhos. Entretanto, muitos de nós, mesmo sabendo que somos filhos de Deus, quantos são filhos de Deus aqui? Mesmo sabendo que temos um pai, nós nos distanciamos dessa intimidade, muitas vezes. Ou ficamos à mercê, escute com atenção, e começamos a construir um relacionamento com Deus, que é o nosso Pai, um relacionamento de medo, de castigo. Começamos a ver Deus como um pai sempre zangado com a gente. Nós até iniciamos a nossa caminhada bem, quando Deus nos abraçou pela primeira vez, quando sentimos a sua presença e o seu toque no dia que abrimos o nosso coração para Ele, mas parece que com o passar do tempo, nós vamos deixando esse relacionamento íntimo de lado, ou isso vai enfraquecendo as nossas vidas.
Não porque Deus deixou de ser um pai amoroso. Não é porque Deus deixou de ser um pai bondoso. Deus não deixou de cuidar de nós, mas frequentemente nós vamos abandonando a nossa posição de filho. Acabamos permitindo que alguns sentimentos nos afastem do lugar de filho. Eu quero que você entenda nesta noite que existiu e que sempre existirá uma pressão satânica para nos confundir e para nos fazer questionar. Nosso inimigo insiste para que eu e você pensemos que não está valendo a pena ser filho. Diga para o irmão que está do seu lado, sempre vai valer a pena ser filho de Deus. Satanás vai trabalhar de toda forma para que você questione, para que você duvide, para que você saia da sua posição de filho de Deus. E para você não dizer assim, não, pastor, você está falando asneira? Vamos lá, eu quero sempre provar na palavra, Mateus capítulo 3, verso 13, vamos comigo. Nós vamos entrar no capítulo 4 adentro, mas vamos a Mateus capítulo 3, a partir do verso 13. Na verdade, vamos em Mateus 3 a partir do 13. Olha o que a palavra vai dizer, vamos correr um pouquinho. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos para o capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A Bíblia foi bem clara. O que é que o Espírito disse? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus escutou esta voz. Mas no tempo em que Cristo estava no deserto, Satanás tentou colocar em xeque aquilo que era uma realidade. O que era a realidade? Jesus, Filho de Deus. Existe uma realidade. Você é filho de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? A Bíblia foi bem clara. Jesus saiu do Jordão e ouviu a voz dizer, esse é o meu Filho amado. Mas em seguida, Satanás disse, não, será que você é filho mesmo? Foi o Espírito que te trouxe a esse deserto. E colocou em xeque aquilo que era uma verdade. E quantas vezes você que é filho de Deus, escutou Deus dizer, eu te amo, eu estou contigo, eu tenho prazer na sua vida, mas por diversas vezes nós somos confrontados e levados a pensar que nós não somos filhos de Deus, que Deus não nos ama tanto assim, porque afinal de contas, se Ele nos amasse, nós não estaríamos com câncer. Se Deus nos amasse tanto assim, nós não estaríamos desempregados. Se Deus fosse um pai tão bondoso assim,
nós não estaríamos sofrendo por qualquer outra doença, ou nós deveríamos estar melhores. Escute com atenção: nosso inimigo, a todo instante, deseja roubar de nós a nossa identidade de filhos de Deus. Em todo tempo, Satanás permeia para tirar do seu coração e colocar dúvida no seu coração. Ah, é? Você é filho de Deus? Por que você está sem dinheiro? Você é filho de Deus? Por que sua vida não está melhor? Você é tão queridinho assim desse Jesus? Por que você ainda não casou? Fica assim mesmo. Depois eu te conto o segredo. Estou brincando, tá? Eu ia falar, se Deus é tão bom assim, por que você ainda não teve filho? Fica assim também. Pensa. Nós temos uma identidade. Quantos têm identidade aqui? Tem identidade, irmão? Levanta a mão, tá sem identidade por quê? Ah, bem. Vigia. Eu tenho. A minha tem um vulto assim e um fundo branco. Eu falei, por que minha foto virou um vulto? Ah, eu pergunto, identidade, por que minha foto virou só um vulto aqui? Eu tinha 16 anos. Tem um vulto cortado assim, um fundo branco. Eu falei, rapaz, aparece aí, em nome de Jesus. Mas lá na nossa identidade está a nossa filiação. Pai, fulano de tal. Mãe, fulano de tal. Há uma identidade. Mas às vezes nós somos levados a pensar que nós não a temos. Pense bem. A identidade da Cici parece uma leoa. Eu falo, para que cabelo é esse, cara? Me empresta a identidade da leoa, e eu falo com ela. Assim. Uma juba que o leão fica com inveja dela. Vai comigo a Romanos 8, de 12 a 17. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Como é tremendo isso aqui. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Vamos ler até o verso 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, é filho de Deus. Porque não recebestes, olha que tremendo Paulo ensina aos romanos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Quantos podem dizer glória a Deus? Baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você pode dizer glória a Deus! Palavra tremenda, irmão. Mas quantos filhos de Deus não permitem mais que Deus os guie? Você é filho de Deus, mas Deus não guia mais sua vida. Mas a palavra é clara, todo aquele que é filho é guiado pelo Espírito. E Deus quer voltar a guiar a sua vida. Você é pai, você gosta de guiar seu filho. Eu pelo menos gosto de guiar minhas filhas. Não, filha, por aí não, por aqui. Pega na mão do papai. Elas não gostam não. Mas dá a mão aqui para o seu pai. É o que Deus quer voltar a fazer com a sua vida. Deus quer voltar a guiar você que é filho dele. Mas constantemente nós estamos soltando a mão.
Constantemente a gente está dizendo assim, não, eu vou viver, eu vou ser meu próprio guia. Mas existe uma verdade, Deus quer voltar, guiar a vida dos seus filhos. Deus quer voltar a guiar a sua igreja. Pare de viver em medo, pare de viver em escravidão. Você tem um Pai de amor, Ele deseja voltar a conduzir a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso. A segunda verdade tremenda desse texto de Romanos, que acabamos de ler, é a intimidade que o Pai deseja resgatar com seus filhos. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus quer. Fala para ele, o seu Pai quer voltar, resgatar a intimidade que um dia você teve com Ele. Quantos filhos de Deus perderam a sua intimidade com o Pai? É íntimo do colega da esquina, é íntimo do amigo da faculdade, é íntimo do cargo na igreja, é íntimo da função que recebeu, mas deixou de ser íntimo do Pai, e Deus quer resgatar esta intimidade nesta noite, neste lugar. Você precisa saber, você precisa entender, você recebeu o Espírito de adoção. Além da sua justificação, além da sua libertação, o Senhor te adotou, querido. Diz a Bíblia que por isso, porque Ele nos adotou, nós podemos clamar, nós podemos orar, nós podemos dizer, Abba Pai. Às vezes a gente canta, né, Abba, sem saber o que é. A palavra aramaica significa intimidade. Abba Pai. Você vai ver Jesus lá em Marcos capítulo 14, verso 36, dizer, Abba Pai. Mas quantos crentes deixaram de dizer, Abba Pai? Quantos filhos permitiram que Satanás colocasse um fim na sua intimidade com seu Pai? Deus deseja te encontrar outra vez no secreto. Deus deseja outra vez ter intimidade com você. A terceira grande verdade desse texto de Romanos é que nós, como filho, possuímos uma herança. E aí talvez você logo pense, ô pastor, que alegria, chegou na parte que eu mais gosto, eu sou filho, tenho uma herança. Aí você é levado a pensar na riqueza, você é levado a pensar na prosperidade financeira, nos bens que você vai adquirir. Afinal de contas, você é filho de Deus. Mas escute esta verdade, como filhos de Deus, nós seremos participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós temos herança, mas vão existir dias difíceis. O próprio Cristo, como filho unigênito do Pai, sofreu, enfrentou dores, foi xingado, esbofeteado, perseguido. Teve que fugir quando perseguido em algumas situações. Mas como filho, ele foi glorificado. Como filho, ele venceu a morte. Como filho, ele venceu os dias maus. Como filho, Cristo venceu as calúnias. Nós erramos, e erramos muito, ao pensar que um filho de Deus não vai sofrer. Ele vai sofrer, irmão. Sim. Você vai ser tentado a desistir da fé. Você vai ser tentado a desistir de amar o seu pai. Você será tentado a desobedecer. Você vai ficar doente. Um filho de Deus fica gripado, irmão. É loucura o que estão pregando por aí, que você é filho de Deus, você vai ficar gripado. Vai. Não, eu sou filho, não fico gripado. Vai ficar. Não tem problema. Um filho de Deus tem câncer. Tem. Um filho de Deus infarta, né, pastor Rico? Infarta. Vai ao terceiro céu, quarto, volta.
Um filho de Deus perde o emprego. Está amarrado, pastor. Pense. É loucura a gente pensar que não. Vão existir dias difíceis para o Filho de Deus. Vão existir dias em que o Filho de Deus, que sou eu, que é você, vai chorar. Vai a quimioterapia, vai a radioterapia. Sol e chuva caem para os bons ou para os maus. Vão existir esses dias, irmão. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. No mundo, como filho, você vai ter aflições, mas você vai vencer o mundo. Como um pai de amor, Deus vai sim nos disciplinar. Vai comigo, Hebreus 12, do 4 a 11. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Para você entender que um filho de Deus também será corrigido, disciplinado. Olha o que a palavra vai dizer. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Você faz beicinho quando Jesus te corrige? Não quero ser corrigido. Eu sou mimadinho de papai. Eu também pensava assim, irmão. Deus vai te corrigir. Deus vai te disciplinar. Não fica tão feliz não, né? Fica mais feliz com a bênção, né, do pai. Mas vai. Quando Deus diz assim, não aprovei esse garotão bonito não. Ele é lindo, tem um carro. Brad louco. Não é o Brad Pitt não, Brad louco. Ontem, olha irmão, ontem me colocaram para pregar num congresso de adolescentes. Pensa nisso, eu com 40 anos. É porque minha mulher é fantástica. A pessoa vem, me convida. Aí eu estou pensando que a pessoa está convidando ela, aqui na igreja, há umas semanas atrás. E ela falou, o que nós vamos fazer dia 25 de janeiro? Eu falei, nada. Ela falou, tá bom, porque tem um congresso de adolescentes. Eu fui para casa, tranquilo. E eu falei, amor, que bênção, maravilha, te convidaram para pregar no congresso de adolescentes. Ela falou, eu não, você. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Como nós somos uma só carne, e eu sou um marido obediente, a última voz sempre é minha. Sim, amor. Por que não, amor? Farei sim, meu anjo. Eu falei, Cici, rapaz, eu não milito com isso há tanto tempo. Eu estou parecendo o tio Suquita lá com os moleques, cara. Eu estou muito velho para isso. Cheguei lá no Parque Fluminense ontem, uma garotada doida. E eu falei, Jesus, me salva, Deus, me defenderá aqui. Para eu não matar um menino desse aqui, cara. Mas foi uma benção, foi bom. Deus é bom, né, irmão? É benção. Aí falei lá para a garotada. Às vezes a gente fica assim como os meninos, chateados porque Deus nos corrige. Porque Deus nos açoita. Vamos lá continuar lendo. Ou seja, porque o Senhor corrige a quem ama. Quantos podem dizer glória a Deus? Você ama seu filho, você corrige seu filho. E açoita todo quem recebe como filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, quantos podem dizer glória a Deus, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria,
mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Você pode dizer glória a Deus? Quando Deus te corrige, tu fica amuado. Tu fala assim, eu não estou entendendo. Eu não sei o que Deus quer. Mas Deus está fazendo isso porque Ele te ama. E escute esta verdade, pela palavra, está mais do que provado, que um filho de Deus permanece filho, mesmo em luta ou mesmo em disciplina. Seu filho não deixa de ser seu filho, porque ficou doente. Seu filho não deixa de ser seu filho, porque te chateou, ou porque te desobedeceu. Em inúmeras famílias, é verdade, na minha na sua também vai ser. Em inúmeras famílias, os filhos mais rebeldes são os mais amados. Estou certo ou estou com a razão? Tu fala assim da tua irmã, ela te pega dinheiro e não paga contigo, mãe. Ela é uma louca, ela casou com um preguiçoso. E você, minha mãe, parece que minha mãe ama mais minha irmã do que eu. Eu não sei como é. A filha mais sem juízo. Eu falava, mãe, pare de emprestar dinheiro para ela. Mas é sua irmã, tadinha dela. Oh. Ela é uma irresponsável, mãe, tu não está vendo. O filho mais rebelde. É aquele que tem mais atenção, cuidado, muitas vezes. E eu quero que você acredite nesta verdade, porque é uma verdade da palavra. Você não deixou de ser filho por causa da sua doença. Você não deixou de ser filho por causa do seu erro. Você não deixou de ser filho por causa do seu pecado. A Bíblia vai dizer que um dia Mefibosete caiu do colo da criada. Ele tinha 5 anos de idade. E ele caiu do colo da criada, o filho de Jonatas, quando ele tinha 5 anos de idade, porque os inimigos haviam matado seu pai e seu avô. E sua criada pegou Mefibosete no colo e correu com ele, ele caiu. Diz a Bíblia, por causa daquele tombo, Mefibosete ficou manco, aleijado. E ele passou uma vida inteira vivendo rejeitado, esquecido em Lodebar. Ele ficou a vida toda jogado na sarjeta. Mas um dia, diz a Bíblia, que Deus fez Davi lembrar de Jonatas e da sua família. E Davi acorda um belo dia e diz assim, será que tem alguém da família de Jonatas vivo? Eu quero fazer algo por ele, se tiver algum parente vivo. As pessoas que sabiam onde Mefibosete morava, elas disseram, sim, tem um filho dele, tem um neto de Saul que está vivo. Davi falou, então manda chamar esse menino. O menino chegou lá, sujo, manco, aleijado. Davi falou, é você o filho de Jonatas? Ele falou, sou eu, meu rei. Davi falou, a partir de hoje, filho, você vai voltar para o palácio. A partir de hoje você vai voltar a comer na minha mesa. A partir de hoje você vai voltar a ter sua herança de volta, porque você sempre foi da linhagem real, você sempre foi filho. O estado de Mefibosete foi vejatório e vergonhoso durante muito tempo. Mas em todo o tempo ele continuou sendo filho. Em todo o tempo, ele não deixou de ser da linhagem real. Existem muitos filhos de Deus, não desfrutando da sua posição de filho, por causa da vergonha. Não conseguem ter comunhão, intimidade, não conseguem adorar, não conseguem orar, não conseguem mais se relacionar com Deus. Preferem viver longe da mesa, porque um dia tropeçaram, caíram e até hoje estão vivendo distantes do Pai,
longe do reino. Mas escute com atenção o que eu vou te dizer nessa noite. Eu quero que você grave isso no seu coração. A vergonha do seu erro não pode fazer você esquecer de quem você é. Eu vou repetir para você entender. A vergonha do seu erro não pode fazer você esquecer de quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Por quê, pastor? Porque constantemente a vergonha mantém as pessoas presas em seus erros. Constantemente a vergonha convence as pessoas de que não há nada que elas possam fazer. A vergonha te deixa impotente. Então, por causa da vergonha, você se afasta. Você abandona a sua posição de filho. Você passa a não ter mais intimidade com Deus. Você se afasta das pessoas. Não, pastor, tem vergonha. Você tem vergonha de orar. Você tem vergonha de dobrar seus joelhos. Você tem vergonha de entrar na casa de Deus. Você não quer nem encontrar ninguém da igreja. Você fala assim, não. Porque a vergonha sempre vai tentar te convencer de que você não é mais filho. Você esquece de quem você realmente é. Quero dizer para você que você não pode mudar o seu passado. Quem sabe, você até desejasse voltar àquele dia, aquele momento, aquela palavra que você disse, mas você não pode mais. Talvez você não possa mais consertar seus erros, ou os erros que você cometeu ao longo da sua vida, mas você pode pedir perdão ao Pai, você pode se perdoar, e você pode permitir que Deus restaure você. Permita que Deus remova a vergonha da sua vida. Ele é seu Pai, Ele te ama. Vai comigo a Isaías 61, verso 7. Isaías 61, verso 7. Olha o que a palavra vai te ensinar e me ensinar. Em lugar da vossa vergonha, tereis... Não, tu tem que ler como crente. Em lugar da vossa vergonha, tereis... Em lugar da afronta, exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus quer tirar a vergonha e colocar em você dupla honra. Deus quer remover a vergonha da sua vida. Porque se você não sabe, a vergonha vai tentar te paralisar. Ela já tentou me paralisar. A vergonha de não ter dado certo. A vergonha de falir. A vergonha de estar divorciado. A vergonha de estar desempregado. A vergonha de não ter sido bem-sucedido. Ela vai tentar te parar. Mas levante-se, porque Deus tem dupla honra para você. Seu pai tem uma herança em dobro para você. Deus tem alegria perpétua para a sua vida. Andar como filhos da luz é um grande desafio para os filhos de Deus. Pastor,
por que você está falando isso? Porque em um tempo onde todos acreditam ser filhos de Deus, em um tempo onde todos acreditam brilhar e resplandecer, existe uma chamada para os seus filhos: andem na luz. Como filhos, andem na luz. E sabe o que Paulo traduziu como andar na luz? Significa viver diante de Deus sem esconder coisa alguma. Você tem filho, você fica chateado quando seu filho te esconde alguma coisa, não fica, irmão? Você sempre fala e ensina: não pode esconder nada do papai. Não pode esconder nada da mamãe. Aí estou descendo as escadas. E aí estou vendo minha sogra falar: não precisa contar isso para sua mãe, não. Bobeira. Eu falei: rapaz, que demônio nessa velha, cara. Ensinando as meninas a mentir. Eu já fui descendo a escada falando: sai daí, diabo, desgraçado. E uma dizia assim: não, vó, minha mãe vai saber. Essa aí é arretada, pai. E ela falava: não, para de ser chata, sua mãe vai falar. E a mais sabidinha, setezinha porinha. Ela falava assim: não, deixa para lá, minha mãe não viu não. Fui na porta assim, bem pertinho. Eu falei: mamãe não viu, vocês estão na guerra, mas o papai já sabe de tudo. Estou ouvindo a conversa toda. Oi, pai, você está aí? Estou aí. O que a mamãe ensina para vocês? Que não pode esconder nada. Então, pronto. Mas a gente tenta fazer isso a todo instante, né, irmão? Andem na luz, mas quantas coisas a gente tenta esconder de Deus? Deus diz: está assim, meu filho. Você fala: não, pai, eu estou bem. Tu sabes que eu já perdoei. E o coração dizendo: tomara que morra. Debaixo do carro agora, pelo sangue, isso, vai. Deus fala: está triste. Não, estou preparado, Deus, já. Que Deus vai na frente e abrindo o caminho. Fica macho. Mas Deus está vendo. E é um pedido dele: andem na luz, me contem tudo. Pastor, mas Deus já sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Você não sabe quando seu filho está mentindo? Você já sabe. Mas você quer ouvir Ele falar. A mesma coisa é Deus. Por causa do seu estado. Escute bem, o filho pródigo passou muito tempo vivendo em vergonha, em miséria. O filho pródigo, que já havia experimentado andar na luz, agora andava em trevas, triste, envergonhado. Talvez vivesse tentando esconder a sua real situação, para que seu pai não soubesse, mesmo estando em uma terra distante. Talvez o filho pródigo pensasse: o que é que as pessoas vão dizer se eu voltar para casa? Será que se eu voltar para a casa do meu pai, ele vai me aceitar? Será que eu perdi meu lugar de filho? E se você for a palavra, você vai ver que ele achava isso. Ele falou: não, eu vou voltar para casa e quero ser tratado como um empregado, apenas. Pensa bem. Mas não obstante, um dia ele entendeu que não podia mais viver daquela forma. Ele havia errado, ele havia falhado, ele havia se precipitado, ele havia jogado fora a sua herança. Mas a verdade é que mesmo vivendo uma vida horrível, ele continuava a ser filho. Sua volta para casa e para os braços do seu pai mostrou que seu pai não havia mudado em nada. Você precisa entender esta verdade. Deus, seu pai, não mudou em nada. Foi você que mudou. Porque, pastor,
você está falando isso? Porque eu quero lembrar para você que Deus não pode mudar. Então quem mudou não foi Deus, o seu pai. Quem mudou foi você. No dia que o menino voltou para casa, o pai estava no mesmo lugar. Ele falou, ele não falou, agora não, sem vergonha. Ele falou, não, agora não, agora aqui em casa tu vai ser tratado. A gente faz isso, né, irmão? O filho volta e a gente fala assim, não, 10 vezes de joelho, vai ficar em disciplina. Disciplina para ele, pastor. Estava em pecado. É? Bonzão, lindo, maravilhoso. Não, agora você voltou, gastou herança, miserável. Vai viver, aqui, R$2. A gente faz isso. Não, voltou, senta lá no último banco. A gente não quer nem olhar para sua cara. O pai falou, entra, filho. Tem sandália, tem anel, tem roupa e tem uma festa para você. Não, você não entendeu. Quando o menino voltou, o pai falou, tem anel, tem sandália, tem roupa e tem uma festa para você. Mesmo você tendo me traído, você nunca perdeu o seu lugar de filho. Você virou as costas para Deus? Você engravidou precocemente? Você destruiu o seu casamento, ou foi a destruição do casamento de alguém? Você roubou, você mentiu, você comprou o que não podia pagar, você faliu. Você não foi um exemplo de pai ou de mãe para os seus filhos. Você foi ou é um mau filho. Você jogou tudo fora. Ou por qualquer outra razão, você está vivendo envergonhado. Seu pai vem até você e diz, você pode voltar, andar lá na luz novamente. Existe uma identidade para você, ou em você. Você é filho de Deus. E por favor, quero pedir a você que já é filho de Deus, não faça e não viva como o irmão do filho pródigo. Por favor. Cumprindo tarefas, escute com atenção, mas sem nunca desfrutar da intimidade com seu pai. Assim estão muitos filhos de Deus, cumprindo tarefa, sem intimidade com o pai. Canta, toca, fica na portaria, toma conta de carro, só cumpre tarefa, não tem intimidade com o pai. Dá aula no GV, ministra no homem ao máximo, na mulher única, no casados para sempre, mas não tem intimidade com seu pai. Uma vida toda, aquele menino dentro de casa. Acordava cedo, varria a varanda, limpava as sujeiras dos animais. Tirava o leite da vaca. Mas com a mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. Já que eu tenho que acordar cedo, que se traduz, já que eu tenho que dar aula hoje? Já que eu tenho que tirar o leite dessa vaca, que se traduz, já que eu tenho que tocar hoje? Não tem outro jeito. Já que eu tenho que ser responsável pelas chaves, já que eu tenho que abrir o estacionamento hoje? Você não é filho, você é escravo. Você não é filho. Uma vida inteira para aquele menino entender
que tudo que era do seu pai também era seu. Não passe uma vida na igreja sem entender que tudo que é de Deus também é seu. Não passe uma vida toda. Porque quando o viciado entrar aqui e receber sandália, e receber roupa nova, quando a prostituta vier aqui, depois de ter transado com mais de 1000 homens, ela chegar aqui e você dizer, não, eu via, eu sei da vida dela. Não pode. Deus já está dizendo para você, você está uma vida toda na igreja, sem entender que tudo que eu tenho também é seu. Pense nisso. Mas tem filho de Deus que ainda não descobriu isso. O pai falou, está chateado por quê? Porque teu irmão voltou, porque damos uma festa para ele. Você ainda não entendeu a dinâmica do reino. Filho, tudo que é meu é teu. Sabe por quê? Porque aquele menino começou a ser como você. Eu faço tudo certinho. Ó, pai, documentos em dia, contas pagas, impostos arrumadinhos na gaveta. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas você entende que você é filho? Dou o dízimo, eu guardo até lá todos os canhotos que eu depositei, o dízimo todo mês. Mas você está entendendo que você é filho? Que toda a cura dos céus te pertence? Que toda a alegria que é no coração de Deus também te pertence? Eu tenho diploma, eu sou pastor, que lindo, maravilhoso. Você está entendendo que você é filho? Ou você só está cumprindo tarefa? Ou você só está cumprindo tarefa? Pense bem. Não demore para descobrir essa verdade. Não demore. Eu demorei muitos anos para descobrir essa verdade. Que tudo que é do meu pai também é meu. Porque sou filho. O menino começou a reclamar, dizendo, eu sempre estive aqui. Eu sempre te obedeci, paizinho. Eu não fui como esse louco, não. Oh, maravilha, eu me guardei até um dia. Meu filho, há uma festa porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e ele foi achado. E digo mais, você nunca viveu isso, porque você nunca quis, porque tudo que estava aqui você também podia desfrutar. Será que você está desfrutando do reino? João, capítulo 1, verso 12 e 13, nós vamos terminar. Eu gosto demais desta verdade. E antes de sair de casa, Deus me levou esse texto. E eu até anotei em caneta aqui algumas coisas, eu quero terminar dizendo isso para você. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia está dizendo que só é filho aquele que recebeu Jesus. Vamos lá? A segunda parte. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí eu fiquei pensando, eu estava voltei a estudar essa mensagem hoje à tarde, antes de vir.
E eu fiquei pensando nisso que Jesus falou, por meio de João. Os judeus, Jesus falou isso para mim, eles tiveram que receber Jesus. Eles não eram filhos de Deus, ou não, automaticamente não se tornaram filhos de Deus, por causa da nacionalidade. Jesus foi bem claro, eu vim para os que eram meus. Eu vim para os judeus. Eu não vim para os gentios. Mas todos aqueles que me receberam, tornaram-se meus filhos. Então, a gente precisa entender esta verdade. Que ao receber Jesus como Pai, como Senhor, como Deus, existe um poder que é manifesto. Todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Há um poder em ser filho de Deus. Há um poder em você ter se tornado filho de Deus. O problema é que a sua mentalidade precisa mudar. A sua mentalidade precisa sair de escravo para filho. A sua mentalidade precisa parar de ser uma mentalidade obrigacional, para ser algo paternal, para você entender que Ele te adotou. Porque senão você vai ficar ressentido com Deus sempre. Que Deus trabalhar na vida de alguém, não trabalhar na sua. Você sempre vai ficar parado na vergonha. Se estas verdades do reino não estiverem instaladas dentro do teu coração. Viva como filho, ande como filho. Como filho de Deus, antes éramos trevas, e agora nós somos luz no Senhor. Porque somos filhos da luz. Precisamos andar nessa luz. Sem esconder nada do nosso Pai. Sem estar paralisado pela vergonha. Entendendo que tudo aquilo que Jesus conquistou também é direito nosso. Também é nossa herança. Como pai, às vezes Ele vai te dizer não. Prepare-se. Como pai, às vezes Ele vai te dizer, espera. Como pai, às vezes Ele vai te corrigir. Mas Ele sempre vai estar presente. Ele vai estar com você todos os dias. Para você que ainda não é filho, há uma oportunidade hoje de se tornar filho de Deus. Não, pastor, mas eu sou filho. Sinto em dizer, filho é aquele que recebeu Jesus. Aquele que diz assim, Pai, por favor, me adota. Pai, por favor, eu quero